A nossa segunda questão é esta: mulheres pastoras, é bíblico? Aqueles que defendem a ordenação feminina ao pastorado, é bíblico? De onde eles partem para argumentar e o que nós podemos dizer e responder em relação a isso? Bem, deixe-me começar por este ponto, tomando uma deixa de nosso último estudo, quarta-feira passada, sobre o progressismo. O cristão pode ser progressista? Há tantos termos, não é, hoje em dia? Bem, aqueles que defendem a ordenação feminina ao pastorado, ao presbitério, eles têm sido nomeados ou chamados de igualitaristas. Igualitaristas, bom, como eu disse, não é no outro estudo, esse termo também não é um termo que nasceu pronto. Claro, há algo positivo em buscar direitos iguais em muitas instâncias e esferas sociais. Mas no que se refere ao pastorado feminino, aqueles que defendem a ordenação feminina são os igualitaristas. E eles dizem que originalmente Deus criou o homem e a mulher iguais. Mas por causa do pecado e por resultado da maldição do pecado, essa maldição trouxe a subordinação feminina ao homem. Mas então os igualitaristas dizem, com a vinda do Senhor Jesus Cristo e a salvação, todas essas diferenças foram abolidas entre homens e mulheres, tanto no mundo quanto na igreja. Esse é o argumento. Submissão da mulher ao homem foi por causa do pecado. Deus não criou assim no início, o pecado entrou por causa da maldição, houve isso, mas com a vinda de Cristo, essa submissão foi abolida. E eles usam versículos, eu gostaria que você abrisse comigo, como Gálatas, capítulo 3, versículo de número 28, onde nós lemos o seguinte: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Este é um dos versículos que eles usam para justificar este argumento que eu acabei de apresentar. Agora, Gálatas 3, 28 é uma epístola, ou melhor, a epístola aos Gálatas, é uma carta que foi escrita para defender a justificação pela fé em contraste com as leis cerimoniais. Paulo aqui está combatendo um outro grupo de hereges, que eram os judaizantes, judeus, que diziam o seguinte: vocês precisam de Cristo, está muito bom, vocês precisam de Moisés igualmente. Vocês precisam da circuncisão, de guardar as luas novas, das cerimônias, etc, etc. E Paulo está escrevendo e dizendo, Gálatas, ó Gálatas, capítulo 3, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidentemente crucificado entre vós, pregado Cristo crucificado? Então Paulo está escrevendo a eles dizendo, justificação é pela fé, não é pela lei cerimonial, como vocês podem permitir depois que eu preguei o evangelho a vocês e outras pessoas com toda clareza, que certos líderes cheguem por aí e comecem a dizer que Cristo mais Moisés. Não, é Cristo mais nada igual a tudo, e não o contrário. E assim esta epístola é para defender justificação pela fé em contraste com a lei cerimonial. Agora, a abolição das diferenças aqui do versículo 28 do capítulo 3 que nós lemos, se refere à justificação pela fé. O que Paulo está argumentando no contexto aqui é que todos, independente de gênero, status social, raça, etnia, são recebidos em Deus pela mesma maneira. Todos, judeu ou grego, macho ou fêmea, servo ou livre, são recebidos pela fé. Esse texto não está lidando com os papéis de homem e mulher na igreja, nada do tipo. Isso é um versículo tirado fora do contexto, usado por esses movimentos. E eles sempre fazem isso. Agora, essa passagem, como eu disse, ela não se refere à igualdade, ela se refere à unidade. Paulo está dizendo, aqui em outros textos da palavra de Deus, que o homem ou o marido foi feito como cabeça da mulher na criação. E esse princípio ele implica em diferença de papel. O papel do marido é diferente do papel da mulher no casamento. Estou extrapolando aqui o texto agora e já indo para teologia mais ampla, certo? Sobre o papel do homem e da mulher na igreja. Paulo vai ensinar em 1 Coríntios, em Colossenses e aqui, que há diferença de papel, embora a igualdade diante de Deus, somos iguais na criação, todos criados à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher,
somos iguais na queda, pecamos juntos, somos iguais na redenção, salvos pela fé também, não há diferença de salvação para homem e mulher, mas no contexto da igreja, do casamento, há papéis. Mas isso não implica que o homem seja superior em qualquer sentido à mulher. Agora pare aqui e preste bastante atenção, meus irmãos, isso é importante. Eu tenho ouvido muitos líderes cristãos enfatizarem este ensino, isto é correto. Mas eles cometem um certo erro por não serem precisos em algumas questões aqui. E ao longo dos anos, como pastor, eu tenho observado certa atitude de certos homens, não em nossa igreja, equivocada, tola, na verdade. A Bíblia nunca ensina a submissão de mulheres a homens. Não há esse ensino na Bíblia. A Bíblia não ensina a submissão da mulher ao homem. Marque isso não existe na Bíblia. A palavra de Deus ensina a submissão da esposa ao seu marido. Certo? Paulo em Colossenses diz, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos próprios maridos. E o próprios ali é de propósito, não ao marido de outra mulher, não a um jovem solteiro, não a um homem. A submissão aqui é no contexto do casamento. E no contexto da igreja, a submissão aos pastores. E todos se sujeitam à liderança do presbitério, não é? Então não há ensino de submissão da mulher, do homem à mulher, mas há ensino de submissão da esposa ao seu marido. Paulo, você pode observar, fazer essa análise, esse estudo. O que confunde é que no grego não existe a palavra esposa. É por isso que Paulo usa a palavra mulher, porque mulher é uma referência à esposa ali em Colossenses. Então, quando Paulo diz, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, ele está dizendo, vós esposas, sujeitai-vos a vossos maridos. É por isso que quando eu realizo um culto de casamento, no momento da declaração solene, eu não digo, agora eu vos declaro marido e mulher. Peraí, mas são dois, tem um terceiro gênero, gênero homem, gênero marido e gênero mulher? Não. É gênero marido, perdão, é gênero mulher e gênero homem. Então vos declaro marido e esposa. Porque no grego não há a palavra esposa, é mulher, mas mulher é que representa esposa. Então toda submissão é da mulher ao seu próprio marido. Assim, alguns homens saem por aí de crista em pé, andando na igreja, superior, com nariz de superioridade a mulheres que passam ali, são tolos, são nécios, trazem certas ideias de um contexto completamente fora ao texto da palavra de Deus. Somos iguais diante de Deus. Não há superioridade masculina aqui, não é sujeição da mulher ao homem. Não é submissão da mulher ao homem, é da esposa ao seu marido, da mulher ao seu próprio marido. Então nós nos respeitamos como iguais diante de Deus, na igreja, no mundo, como iguais em capacidades, mas com papéis diferentes. A questão aqui são papéis diferentes. Assim como crianças ou filhos não são inferiores aos pais, são? Claro que não. Papéis diferentes. Mesma coisa o marido à esposa, a esposa ao marido. Mas o papel dado ao homem é de ser a cabeça do lar, de conduzir o lar. E isso não está baseado na queda, está baseado antes da queda, na criação. Paulo argumenta que Deus primeiro criou o homem e a mulher como sua adjuntora, embora igual a ele em dignidade, mas com papéis diferente. Então eu fecho esse parênteses aqui, porque há muita confusão sobre essa questão aí. Mas volto ao nosso ponto. Bem, como eu disse, essa passagem de Gálatas, ela não se refere à igualdade, mas sim à unidade. Não implica que o homem é superior à mulher em qualquer sentido. Bem, se em Cristo, então, nós somos todos iguais, como dizem os igualitaristas, e a maldição foi removida, então a submissão da esposa ao seu marido foi removido, bem, então nós precisamos ser mais generosos aqui, né? Ser mais generosos com os homens também, porque se a maldição for com as mulheres como um todo, né? Porque se a maldição foi removida, então, por que ainda existe dor de parto? Já que dores na conceição ou concepção é resultado da maldição. Por que ainda existem espinhos, abrolhos, etc, etc? Vamos ser generosos com os homens, né? Os homens poderiam também exigir trabalhar sem dores, sem cansaço, sem suor no rosto, não é? Porque isso é resultado da maldição, do pecado sobre a terra, que não vai produzir a erva com facilidade, vai ser difícil para a erva sair, tem que suar, tem que trabalhar, tem que regar, tem que espantar bicho e erva daninha.
Então, se a maldição foi removida, por que só foi removida nesse aspecto da submissão da esposa ao marido e não no mundo e em tudo mais? Bem, uma contradição, na verdade, não é? Mas realmente um argumento bastante simplório desses igualitaristas. Agora, Paulo não argumenta a sujeição da esposa ao marido, como eu mencionei, a partir da teologia da queda, mas sim a partir da própria criação. Depois você confere 1 Coríntios 11, de 7 a 10, 1 Timóteo 2, de 12 a 15, e a partir da sujeição da igreja em relação a Cristo. Daí a sujeição da esposa ao seu marido, como a igreja se submete a Cristo. Efésios 5, de 22 a 24, é a partir da criação que nós temos isso aí. Assim, todas essas diferenças de papel, elas se acabarão na glória com o retorno de Cristo. Sim, se acabarão um dia. Mas enquanto nós estamos aqui, isso foi dado pelo Senhor. Assim, os igualitaristas, eles se equivocam. E o igualitarismo, como eu mencionei, ele surge nesse contexto do progressismo, não é? Que dá nascente ao feminismo atual. Está tudo aí nessa sacola. Bem, mas eu não quero me estender nesse ponto, embora seja um ponto interessante se desenvolver, mas lembre-se disso. Não há nenhuma menção sobre isso. O ensino, na verdade, é este, não é? Não é uma de igualdade, é de unidade. Agora, segundo lugar, na palavra de Deus você não encontrará nenhuma menção sequer de apóstolas, pastoras, presbíteras, bispas e qualquer título que nós encontramos em nossos dias dado a irmãs, a mulheres. Paulo, ele não deu nenhuma recomendação a respeito de ordenação de pastoras, nenhuma. E esse é um argumento demolidor, que de cara demole. O argumento igualitarista, não é? Do pastorado feminino. 1 Timóteo 3, de 1 a 7, Tito 5, 1, de 5 a 9. Paulo está se referindo aqui ao papel do homem, lá em Efésios 5 também. Então, todas as vezes que o apóstolo está dando instrução a Timóteo, que é uma espécie de protopastor ali, a Tito, aos presbíteros de Éfeso, são em relação a homens, a liderança masculina. Claro, haviam mulheres no início da igreja que eram profetisas, aí no primeiro século. E assim, elas ensinavam na igreja, se eu posso dizer nesses termos, pelo dom de profecia que lhe foi dado para aquele momento. Mas elas não eram pastoras, não eram presbíteras na igreja, anciãs. Elas comunicavam a verdade recebida de Deus pelo Espírito, mas elas não tinham ofício pastoral de presbítero, de anciã, lembre disso. E uma vez que o dom de profecia passou, então passou a voz daquelas mulheres também, porque elas não receberam ofício. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Uma vez que elas não receberam ofício, receberam apenas um dom temporário, que era o de profecia, que deveria passar. Quando aqueles sinais e profecia está incluído passou, então passou a voz delas naquele momento. Mas como elas não receberam ofício, então elas não seguem em frente como pastoras, apóstolas ou presbíteras, etc. É muito importante este ponto aqui, porque é neste nível que está no momento o argumento no meio reformado, pelo menos aqui no Brasil, sobre mulheres ensinarem na igreja ou pastorearem na igreja. Isso é um ponto importante, porque aqueles que argumentam, um líder famoso aqui, que diz que sim, se as mulheres elas tinham o dom de profecia no início da igreja, no primeiro século, e profecia era palavra, né? Porque você profetiza não é fazendo barulho, é falando. Então, há uma dimensão de ensino na profecia, não é? Se é uma dimensão de ensino na profecia, então mulheres ensinavam na igreja. Não necessariamente. Por esta razão que eu acabei de demonstrar, que era um dom, e uma vez que elas não receberam ofício, como nós vemos nas cartas pastorais, Timóteo, Tito, também o ensino aos presbíteros de Éfeso, elas não receberam ofício, elas não continuam com o ofício, uma vez que o dom já passou. Assim, lembrem-se, se alguém diz, tudo bem, não pode ser pastor, mas pode ensinar na igreja a doutrina, bem, você deve dizer a essa pessoa, por mais barba branca que tenha, que ensino é uma forma de governo. E ensinar é governar, porque ao ensinar você está dizendo faça isso, não faça aquilo, isso é verdade, isso não é verdade, essa maneira que se age. Ensinar o quê? Qual doutrina? Não é verdade?
Então, ensino é uma forma de governo, ou seja, cai debaixo da proibição geral que a palavra de Deus dá às mulheres na igreja, como pastoras ou como ensinadoras na igreja, porque ensino é uma forma de governar. Bem, eu não preciso desenvolver este ponto, isso deveria estar claro para todos. Agora, lembre-se que há outras restrições que são colocadas aqui que apontam para isso. Nós não temos tempo para lidar com a questão do véu, em 1 Coríntios 11, de 6 a 16. Era um sinal de autoridade, independente de que alguém pense se o véu continua hoje ou não, esse já é um outro assunto, mas o ponto era que o véu era um sinal de autoridade do marido sobre a esposa, submissão. Deveria ser usado na igreja, dando isso em vista, não é? E Paulo ordena, que era um costume das igrejas. Assim, embora o véu não continue hoje, o princípio, ele continua, de que o ensino é dado aos homens na igreja, de que as mulheres devem submeter, as esposas devem submeter aos seus maridos. Igualdade, porém Deus deu ao homem essa liderança bíblica, baseada em princípios bíblicos. A submissão da esposa ao marido, da mulher ao homem aqui nesse contexto, ela deve ser vista dessa maneira, como a submissão, se eu posso colocar nesses termos, da Trindade, na economia da Trindade, e por economia da Trindade, aquilo que nós conhecemos, a segunda pessoa se manifestando como homem, o Espírito Santo, há uma submissão do filho ao pai, não é? Nada falo de mim mesmo, mas tudo aquilo que recebo do pai, eu faço a vontade de meu pai. Há uma submissão aqui, porém não há inferioridade entre o Filho e o Pai e o Espírito. Há uma igualdade. Assim, há uma igualdade na Trindade horizontal, Pai, Filho e Espírito, e não vertical, Pai, Filho e Espírito. Mas na economia da Trindade, na manifestação humana, para nossa compreensão, para cumprimento do pacto, nós vemos essa submissão do Filho ao Pai. É como na questão dos filhos que eu mencionei, filhos não são inferiores aos pais simplesmente porque devem submeter a eles. Assim, esposas não são inferiores aos homens. E como nós sabemos, essa é uma submissão no Senhor, por causa do Senhor e no contexto da verdade, dos papéis revelados por Deus. Bem, de volta à questão de mulheres ordenadas pastoras. Se ordenada como pastora ou presbítera implica que ela poderia ensinar aos homens com a autoridade que o ofício empresta, então elas também deveriam exercer autoridade sobre o homem, não é isso? Mas é isso que é combatido pelo apóstolo Paulo com a questão do véu aqui, das mulheres estarem em silêncio na igreja. A questão do silêncio, veja comigo 1 Coríntios, capítulo 14, 33 a 38. O texto diz: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Esse é um princípio aqui para como a adoração deve ser organizada. 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, ensinar, isto é, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos. Interrogar aqui não é que não possam fazer perguntas, mas no sentido de questionar a compreensão. Porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja, indicando ou demonstrando uma insubmissão. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Bem, esse 38 não foi bem traduzido aqui, infelizmente, porque a ideia é, se alguém ignora isto que eu acabei de dizer, que esta pessoa seja ignorada. Paulo não poderia dizer, essas coisas são muito importantes, mas se alguém ignora isso, tanto faz, tanto fez. Claro que não. Se alguém ignora, que tal pessoa seja ignorada no meio da igreja. Colocada de lado, marcada, não é? Disciplina aqui. Agora, o ponto em questão não é esse. O que nós temos aqui, mulheres estarem em silêncio, não é uma restrição absoluta, porque outros textos mostram isso. Elas podiam falar nos cultos sem orar, mas não deveriam falar de uma forma que mostrasse submissão ao papel que Deus deu ao líder ali, o pastor, o homem, não é? Que não falem de forma a aparentar que estão liderando ou governando, esta ideia. Isso é um ponto importante, meus irmãos, talvez não seja percebido entre nós, porque a nossa cultura já é cristianizada, mas ali era uma cultura pagã. E no paganismo, não havia essas questões, os papéis estabelecidos por Deus na cultura greco-romana. Mulher e homem, não havia cabeça do lar, divórcio era fácil, não era algo louvável, a infidelidade, a promiscuidade, tudo isso aí, havia
deusas, não é? Sacerdotisas e todo tipo de desordem em relação ao mandamento da criação. Assim, Paulo precisou ser firme em relação a isto. Aqui nós temos uma proibição de ensinar. Isso se torna mais claro lá em 1 Timóteo, capítulo 2, de 11 a 15, porque haviam hereges entre os efésios ensinando princípios contrários àquilo que Paulo, pelo Espírito, tinha estabelecido nas igrejas, princípios que eram liberais, princípios liberais daquela época, não é? Princípios gregos, como eu mencionei, de insubmissão, igualitarismo de papéis e debates, e pessoas mais ricas, lembre-se, haviam mulheres muito ricas que eram convertidas, Lídia, não é? Mas haviam também pessoas que entravam no meio cristão, não convertidos, mulheres ricas trazidas pelos maridos, e tinham uma influência, um poder, e queriam levantar a mão e decidir isso e aquilo, e apitar, e Paulo vem, peraí, vocês estão fora de ordem, vocês estão fora de ordem. Versículo 33 do capítulo 14 de 1 Coríntios, Deus não é Deus de confusão, senão de ordem, paz em todas as igrejas. Vocês estão fora de ordem. Que negócio é esse de inverter os papéis? E Deus deu ensino aos presbíteros, e há esta desordem porque mulheres ricas estão agora decidindo como as coisas acontecem, ou certas pessoas que não receberam dom nem o chamado para o ministério estão liderando, e há judaizantes e agnósticos. Que bagunça é essa? Que fazeis, meus irmãos? Ele vai perguntar no texto anterior, quando vos reunir para orar, um canta, um profetiza, outro fala salmo, que desordem é essa? E é nesse contexto da desordem no culto que Paulo diz, olha, as mulheres não deveriam estar ensinando. Mas não é uma proibição absoluta, obviamente, como eu mencionei aqui. Não é? Várias mulheres estavam seguindo os falsos mestres e seus ensinos. Veja comigo 2 Timóteo 3, de 6 a 7. Estamos fechando aqui. Porque deste número são os que, falsos líderes, se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Você percebe? Paulo combatendo aqui o mesmo lá em 1 Coríntios. Então esse é o contexto. Aparentemente esses falsos mestres estavam encorajando as mulheres a trocarem seus papéis, o que incluía denegrir o casamento, não se casarem, permanecerem como estavam. Paulo aqui não está passando uma proibição geral de não ensinar, mas que as mulheres não tomem uma posição de autoridade em ensinar os homens, porque nas epístolas ensinar sempre tem um sentido restrito, como eu disse, de ensinar doutrina. Ensinar nas epístolas traz autoridade, assim não foi dada a elas. Isso deve ser feito com o peso da autoridade de pastores e presbíteros escolhidos. É isso que Paulo está proibindo aqui. Ele proíbe aquele tipo de ensino da mulher que assume na igreja uma autoridade eclesiástica sobre a congregação adulta. Mulheres podem ensinar outras mulheres em suas casas, conforme a exortação de Tito 2, 3 a 6, não é? Mulheres podem ensinar outras mulheres adultas a serem boas mulheres, criarem seus filhos, amarem seus maridos, também as crianças. As irmãs podem ensinar o evangelho a homens, adultos e mulheres não salvos, isso é ensino, não é? É claro, evangelizar homens, obviamente. E penso que num contexto assim mais pessoal, um a um, uma irmã, uma mulher poderá aconselhar mesmo a pessoas adultas recém-convertidas. Por exemplo, está num contexto de trabalho, ali está uma irmã mais velha na fé e um irmão adulto recém-convertido, e alguma coisa acontece, esse irmão recém-convertido pergunta a essa irmã mais velha na fé, e aí, minha irmã, o chefe está dizendo isso e aquilo, isso é contrário à palavra de Deus, o que é que eu devo fazer? Essa irmã mais madura irá ensinar, aconselhar este homem. O que Paulo está proibindo é o ensino na eclésia, na igreja, o governo por parte de mulheres. Essa é a proibição absoluta aqui. Bem, resumo. Igualitarismo ministerial é feminismo, é progressismo. Gálatas é uma passagem que não se refere à igualdade, mas sim à unidade. Todos temos acesso a Cristo, independente de ser homem ou mulher. Paulo não argumenta, terceiro, a sujeição da esposa, da esposa ao marido a partir da teologia da queda, mas ele argumenta a partir da criação. Foi assim que nós fomos criados. E não há nenhuma menção sequer de apóstolas, pastoras, presbíteras, bispas na palavra de Deus. E há então uma proibição de ensinar a congregação para as mulheres como exercício de governo.